Aplauda já a vida do seu irmão que está aí ao seu lado. Que bom que você veio até aqui. Como o Murilo disse nos recados, porque Deus quer falar com você. Quantos aqui vieram nessa noite para ouvir o que Deus tem a falar no seu coração? Amém? Ou você só veio aqui só para falar com Deus? Não, nós viemos aqui para ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. E eu quero já que você abra sua Bíblia em Mateus 6:33. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, vidas sendo batizadas, casas de paz, né? Hoje de manhã nós passamos pelo encerramento de uma casa de paz. Glória a Deus. Se você deseja uma casa de paz, vá até o check-in e fale, eu quero uma casa de paz. São 7 semanas. E aí depois, quem sabe, essa casa pode virar uma célula, tá? E quantos aqui já fizeram suas listas de prioridades de 2023? Tenho certeza que você já fez uma prioridade lá, né? A minha prioridade em 2023 é trocar de carro. A minha prioridade em 2023 é comprar uma casa nova. A minha prioridade em 2023 é ganhar um salário melhor. Ou talvez a sua prioridade em 2023 seja emagrecer. Ou a sua prioridade pode ser fazer uma viagem. A sua prioridade pode ser casar. Alô, solteiros? Cadê os solteiros dessa igreja? Quem está solteiro aí? Levanta a mão, dá um glória. Aqui tem uma, gente. Tem uma solteira aqui, usada, maravilhosa. Pega a bênção, pega a bênção. Talvez a sua prioridade é essa. Sair de 2023 casado ou casado, né? Talvez a sua prioridade é que Deus restaure o seu casamento. Enfim, nós temos tantas, a nossa lista de prioridade pode ser imensa. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas nós nos esquecemos da justiça dele. Sabe o que fala sobre justiça de Deus? Fala que a justiça de Deus prolonga a sua verdade e fidelidade. Consiste em ele cumprir os seus compromissos dentro de uma aliança. Você buscar a justiça de Deus é você buscar aquilo que ele tem por compromisso na sua vida dentro de uma aliança. Por isso que eu e você, nós precisamos ter Deus como a nossa prioridade. Deus tem que ser a minha prioridade. Em Deuteronômio 13:4 diz, sigam somente o Senhor, o seu Deus. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temem somente a Ele. Temem outros deuses? Não, temem somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, e sirvam-se e apegam a Ele, se apeguem a Ele. Queridos, aqui essa palavra já diz muitas coisas. Esses 2 textos que nós lemos falam muito sobre prioridade. Talvez você tenha essa lista gigantesca. Você entrou em 2023 querendo fazer aquilo que você não fez em 2022. E você falou assim, em 2023, a minha prioridade vai ser aquilo que eu não fiz em 2022. Talvez em 2023 a minha prioridade vai ser aquilo que eu não alcancei em 2022. Mas se Deus não for a sua prioridade, nada vai ser acrescentado na sua vida. Se você não tiver uma aliança com Ele, nada vai ser acrescentado na sua vida. Se você não se propor em fazer a vontade dEle, nada vai acontecer na sua vida. Se você não buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus, Nayara? Que reino é esse? O reino de Deus é sobre Deus. Eu quero buscar a sua vontade sobre a minha vida, os seus desejos, a sua justiça, os seus planos sobre a minha vida. Isso é buscar a vontade de Deus em nossas vidas. É você dizer e declarar, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Essa canção não fala sobre um lugar de 4 paredes.
Não fala desse templo, não fala dessa construção. Fala de uma construção do reino. Fala, não há outro lugar melhor a não ser a sua presença. Não existe outro lugar melhor. Eu quero ficar aqui todos os dias no centro da sua vontade. Não no centro da minha vontade, não firmado nas minhas prioridades, Senhor, mas em fazer o que é prioridade sua. É estabelecer a justiça de Deus na minha vida, ou seja, é estabelecer os planos de Deus dentro de uma aliança para a minha e para a sua vida. Mas, Nayara, como eu estabeleço a vontade de Deus na minha vida? Orando. Como você sabe o que uma outra pessoa quer? Conversando com ela. Como você vai saber o que a pessoa deseja? Conversando com ela, tendo comunicação com ela. E quando eu falo comunicação, querido, não é somente um falar. É saber ouvir. Nós confundimos oração em entrar no nosso quarto, em fechar a nossa porta, dobrar os nossos joelhos e começar a falar: Deus, eu abençoo meu 2022, Senhor. Está aqui a minha lista de prioridades, está aqui a minha lista dos meus 12 pedidos, Senhor. Esse ano eu quero trocar de carro, esse ano, Senhor, eu quero entrar nessa faculdade. Esse ano eu quero que o Senhor estabeleça, Senhor Jesus, o meu relacionamento, restaura a minha saúde, restaura tudo que um dia se foi, tudo aquilo que se perdeu, traga de volta aquilo que um dia se foi, Senhor. Deus, eu quero que o Senhor Jesus arrume um namorado para mim. Eu quero que o Senhor arrume uma esposa para mim, Senhor. Eu quero casar, eu quero viajar, eu quero fazer esses planos, esse. Mas você entrou no seu quarto, ajoelhou, fechou a sua porta e disse: Senhor, qual é a sua vontade para mim? A oração não consiste em você falar. A oração mais poderosa que um homem pode fazer não é quando ele fala. A oração mais poderosa não é quando você fala e Deus se move, mas é quando você fala e Deus te move. A oração mais poderosa que você pode fazer é quando você está disposto a ouvir o que Deus tem para falar para você. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Se nós colocássemos em prática essas dicas, essas chaves, essas direções, nós pouparíamos muitos erros das nossas vidas. Nós pouparíamos muitas decepções, muitas frustrações em nossas vidas. Mas a questão é: eu não tenho tempo para esperar Deus falar comigo. Demora demais. Querido, você precisa entender que as coisas vão mudar na sua vida. Não é quando você falar com Deus, mas é quando você aprender a ouvir o que Deus tem para falar para você. Você vai mudar de vida. O seu ano de 2023 vai ser o melhor ano da sua vida quando você colocar em Deus a sua prioridade e parar de querer somente falar com Deus. As coisas mudam, não é quando você fala com Deus, mas é quando Ele fala, porque no poder está a sua palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele estabeleceu todo o firmamento pelo poder da sua palavra. A criação do mundo, a criação dos animais, dos vegetais, da natureza, até mesmo a nossa própria criação. Deus não te criou, Ele te formou. Ele disse: façamos. Façamos quem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade. Façamos o homem, a nossa imagem, semelhança. Querido, quero dizer que você já estava pronto, mas foi sobre o poder da palavra de Deus. Não foi você falando assim: Deus, deixa eu existir. Deus disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, através do poder da sua palavra. Você está aqui. As coisas não mudam quando você fala. As coisas mudam quando Ele fala. É quando Ele fala. Por que as coisas não têm mudado na sua vida? Por que tantos anos vivendo da mesma forma? Porque você não tem parado para ouvir Deus. Porque qual é a maior desculpa que nós damos? Eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para parar para ouvir Deus. Eu não tenho tempo para consultar a vontade de Deus. Eu não tenho tempo para saber qual é a justiça de Deus na minha vida. Mas nós temos muito tempo, para procurar no Google qual é a cura de uma doença. Mas nós temos muito tempo para consultar horóscopo, para saber qual é o nosso destino. Nós temos muito tempo para mandar uma mensagem para alguém e falar o que eu devo fazer, como eu devo agir. Queridos, eu não estou dizendo que você não deve consultar pessoas. Por exemplo, nós como os pastores, nós estamos aqui para te orientar, para te direcionar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como você deve agir ou não. Mas quando você fizer isso, busque pessoas certas, pessoas de Deus, que não vão te dar conselhos de conforme você quer ouvir, mas dar conselhos daquilo que você precisa ouvir. Não daquilo que você quer ouvir, mas daquilo que você precisa ouvir. Porque é isso que vai te mudar. E aí a gente ouve tantas outras vozes. A voz do medo, a voz do passado, a voz do vizinho, a voz do patrão, a voz do coleguinha, a voz de tantas outras coisas. E essas vozes nos roubam de ouvir a voz de Deus. A voz da crise. Tantas outras vozes nós ouvimos, mas essas coisas têm tirado-nos de ouvir a voz de Deus. Por quê? Preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu não vou ser negligente de anular o poder da medicina. Não é isso. Mas quantos de nós, quando nós estamos enfermos, a primeira coisa é procurar no Google. O que eu devo tomar para dor de cabeça? O que pode ser as manchas do meu corpo? Quem nunca fez isso? Quando você está mal, a primeira coisa é você passar a mão no telefone e ligar para o médico. Eu não estou dizendo que você não deve fazer essas coisas. Você deve. Mas em primeiro lugar, você deve consultar os médicos dos médicos. Aquele que estabeleceu todas as coisas, inclusive a medicina, inclusive a inteligência do médico. Você deve orar e falar: Deus, eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo no meu organismo. Eu fiquei muito feliz que domingo passado, queridos, mesmo que a situação seja desfavorável, uma amiga minha de muitos anos, inclusive no final do culto nós vamos estar orando pela filha dela. Não sei se você conhece ela, mas ela chama-se Yara Escola. Ela está passando por um momento muito difícil na vida da filha dela. E eu chegando na minha casa, eu vi uma mensagem maravilhosa de pedido de socorro na Yara. E eu compartilhei no grupo com vocês. Peça para que a sua igreja orem pela minha filha. Porque ela entendeu que Deus precisa ser a sua prioridade. Ela entendeu que mesmo que a sua filha esteja na UTI, se Deus não for o médico dos médicos, ela não vai ser curada. Se Deus não curar a filha dela, não há médico que possa curá-la. Ela entendeu o poder da oração. Ela entendeu o poder de priorizar Deus. Ela entendeu o segredo, a chave de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é a saída? A gente busca a saída em muitas outras coisas, mas aí a gente quebra a cabeça. A gente monta um negócio. Aí o negócio está falindo. A gente vai lá e busca uma sociedade. Busca a sociedade com pessoas erradas, com pessoas que não têm aliança com Deus, com pessoas que não priorizam Deus. Não, queridos, as coisas não vão se acrescentar na sua vida, porque quando você ama a Deus, você também prioriza a Deus, e você também prioriza aquilo que Ele prioriza. Você prioriza a vontade dEle, você prioriza o relacionamento com Ele, você prioriza em fazer a vontade dEle, e você prioriza em andar com pessoas que temem a Deus. Não existe sociedade, pega empresários, não existe sociedade com pessoas que não têm aliança com Deus. Porque muitas vezes essas pessoas não têm mesmo aliança nem com as suas próprias famílias. Se elas não têm aliança com a sua própria família, quem dirá com você? E aí,
A saída no nosso problema é: eu vou fazer uma sociedade com alguém que pode entrar com recurso financeiro e a minha igreja vai injetar um dinheiro ali e a minha empresa, os meus negócios vão bombar de novo. Não, porque se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você não vai prosperar. Se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nada vai ser acrescentado na sua vida, porque você precisa aprender a falar para Deus: não existe plano B, não existe plano C, existe o plano A. O Senhor é a minha saída. Se Deus te deu, Ele sustenta. Se foi Deus que te deu a sua empresa, Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Se foi Deus que te deu o seu negócio, portas do inferno não prevalecerão, porque Ele sustenta. Ele que manda cliente, Ele que manda aluno, Ele que manda fornecedor e comprador e tudo mais. Ele que manda o recurso. Deus falou para Abraão: Abraão, construa uma arca para mim. Abraão, faz um lugar para mim, porque eu vou mandar um dilúvio. Mas está nos meus planos salvar você e a sua casa. Preste atenção aqui. Não foi Abraão, não foi Abraão, foi Noé. Deus disse para Noé: Noé não construiu uma arca porque ele orou para Deus, falou assim: Deus, como o Senhor é minha prioridade, eu vou construir uma arca para o Senhor. Todas as coisas aconteceram porque ele ouviu Deus. Ele parou para ouvir o que Deus tinha para falar para ele. E aí às vezes a gente fala: eu não tenho tempo para Deus. Jesus não tinha nem onde inclinar a sua cabeça, nem onde descansar, mas ele não abria mão da sua prioridade de estar em conversa com o seu Pai, em conversa da oração, a prioridade da oração. E a gente fala: eu não tenho tempo, porque nós somos a geração miojo. É tudo instantâneo, é tudo agora. Às vezes, coloca lá o miojo, 3 segundos, sei lá, 1 minuto. Não faço miojo no micro-ondas, então não sei. Mas vai, 1 minuto, é 1 minuto. Quem come miojo no micro-ondas? Quem? Quantos minutos no micro-ondas? 3 minutos. A gente é tão imediatista que dá 2 minutos e 49 segundos a gente já abre o micro-ondas. Tá pronto. Não espera nem 3 minutos, porque a gente quer o agora. A gente quer para agora. Fast food, imediato. A gente não tem paciência de esperar. E aí a gente fala: Deus não está me respondendo, pastora. Eu já busquei uma solução dos meus problemas. Eu já conversei com Deus, mas Deus não me responde. Faz quanto tempo que você está orando, querido? 1 dia. Ora mais. Mas eu estou orando 1 semana. Nada está acontecendo. Nada está mudando. Porque eu tenho orado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Queridos, Noé construiu uma arca durante 100 anos. Nunca ninguém ouviu falar em dilúvio. Que raio de chuva é essa? Nunca choveu na terra. Ninguém sabia nem o que era chuva, muito menos dilúvio. Mas Noé, todos os dias de manhã, ele acordava. E ele tinha Deus como a sua prioridade. E ele ia lá, ele pegava o seu facão, ele pegava o seu alimento, e ele ia lá construir a sua arca. Começava a esculpir a madeira, começava a martelar a madeira. Ele começou, todos os dias vinha um desânimo. Mas ele, quando estava lá, vinha as vozes falando: Noé, você está ficando louco. Que raio de chuva é esse? Mas ele estava construindo uma arca durante 100 anos. E a gente fala: Deus não está respondendo as minhas orações. Querido, Deus vai responder no tempo dele. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não é o miojo que você faz. Deus é Deus. Ele é o dono e o Senhor do tempo. As coisas acontecem não no nosso tempo. E você fala: Deus, eu quero buscar o teu reino, a tua vontade, a tua justiça. Que a tua vontade venha a ser estabelecida na hora que o Senhor quiser. Porque eu vou estar lá todos os dias da minha vida acordando,
oro que as coisas mudam quando Deus fala. Quando Deus fala, a sua oração precisa ser: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha empresa? O que o Senhor quer da minha faculdade? O que o Senhor quer, ó Deus, do meu ministério? O que o Senhor quer da minha família, Senhor? A oração mais poderosa não é quando você faz e Ele se move. A oração mais poderosa é quando você faz e Ele te move. E Ele te move a lugares que você nunca imaginou. A Ele te move a experimentar coisas que você um dia nem sonhou. Quando Deus é a sua prioridade, você entende que a oração mais poderosa é aquela que, quando você faz, não é aquela que você faz e entrega para Deus os seus pedidos. A oração mais poderosa não é aquela que você faz e apresenta os seus planos para Deus. A oração mais poderosa é aquela que, quando Deus inclui você nos planos dele, Noé, faça uma arca, porque nos meus planos está salvar você e a sua família. Essa é a oração mais poderosa, quando você ouve os planos de Deus. Deus não erra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer daquilo que Ele prometeu. Se Deus disse que vai fazer, se foi Deus que falou, então pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 100 anos, mas a palavra de Deus vai se cumprir, porque Ele sustenta a sua palavra. Ele sustenta, querido. Deus tem sido a sua prioridade. Deus tem sido a sua prioridade. O que é ter prioridade? O que é algo prioritário? Você está numa fila de supermercado, existe o caixa preferencial, o caixa prioritário. Para quem? Para os idosos, gestantes, lactantes. O que aquelas pessoas fazem? Elas passam primeiro. Prioridade é legalmente você passar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar não tem que ser a sua família. Você tem que amar a sua família, você tem que cuidar da sua família, você tem que honrar sim a sua família. Mas Deus precisa ser o primeiro. Porque se Deus não for o primeiro, Ele também não será o último. Se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele não será nada. Porque você está falando para Deus: Deus, o Senhor não é o meu primeiro, porque já existe outros deuses na minha vida. O meu marido é o meu Deus. O meu dinheiro é o meu Deus. Martinho Lutero dizia: eu estou tão ocupado que eu não posso sair de casa sem antes orar 3 horas com o meu pai. Martinho Lutero, ele dava o dízimo do seu tempo para Deus. Dízimo não é somente relacionado ao dinheiro, querido. Dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Pega seu Google aí, pesquisa. Dízimo, 10%. De tudo. E aí? Você está dando o seu dízimo do seu tempo para Deus? O dia tem 24 horas. A gente vem na igreja de sexta e domingo. O culto passa 10, 15 minutos. A gente fala: meu Deus, que culto demorado. O culto em si ele tem 1h30. É estipulado 1h30. Estipulado 1h30. Mas não somos nós que fazemos, é Deus. E a gente fala: não, 1h30 está pouco. Vamos fazer no máximo estourando 2 horas. E aí, às vezes, o máximo estourando 2 horas. Aí o culto passa uns 10 minutos, 15 minutos. Você já está lá olhando no relógio, no cronômetro. Nossa, pastora está demorando hoje. Já passou 10 minutos, já passou 15 minutos. Queridos, você não deu nem o seu dízimo do seu tempo. Porque o dízimo de 24 horas é 2h40. Vamos mudar o culto para 2h40? Não, porque eu não tenho tempo para Deus. Dízimo. Deus, Ele não pode ser sua prioridade apenas nos domingos. Você tem que falar: Senhor, hoje é o primeiro dia da semana.
Eu faço do Senhor a minha prioridade. Eu priorizo, Senhor, eu abençoo a minha semana. Mas o mesmo Deus que é a prioridade no domingo, Ele precisa ser a prioridade na segunda. Ele precisa ser a prioridade na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no feriado. Ele precisa ser a prioridade em todo o tempo. Ele precisa vir em primeiro lugar na sua vida o tempo todo. Todo o tempo. Isso é tornar Deus a prioridade. Martim Lutero, quando ele ora 3 horas do seu dia para Deus, ele entendeu que se ele saísse para trabalhar e fizesse as coisas da maneira dele, ele ia colher frutos do seu próprio trabalho, da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. Iam existir frutos, mas da sua vontade. Mas ele entendeu que quando ele acordava, pegava a sua Bíblia, orava em secreto e ouvia a Deus, ele saía para trabalhar e ele não colhia mais os frutos do seu trabalho, mas ele colhia os frutos dos planos de Deus. Quer viver o melhor ano da sua vida? 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, se Deus for a sua prioridade. A Bíblia diz isso. Porque as demais coisas, queridos, o carro, a moto, a saúde, o casamento, as finanças, a empresa, os sonhos, as viagens, o que você vai comer, o que você vai beber, todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Nós precisaríamos pregar muito mais sobre a justiça de Deus do que dinheiro, do que prosperidade. É ou não é, igreja? Porque se nós entendermos que a justiça de Deus, ela abre porta para a prosperidade. Porque se eu busco a justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas e eu vou prosperar. Se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, a minha empresa vai prosperar. Se eu busco Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a minha família vai ser restaurada. Se eu busco Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus vai me pôr na faculdade dos meus sonhos. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mude esse pensamento. Coloque Deus em primeiro lugar. Fala para Deus, Senhor, o que o Senhor quer da minha empresa. O que o Senhor quer da minha família. A oração, queridos, é como uma academia. Quando você vai para a academia, Josi, estou lá essa semana em nome de Jesus. Josi e Rony nos abençoaram com alguns meses lá na academia grátis. Deus abençoe vocês. Nós vamos estar lá treinando, exercitando músculos que não foram exercitados, né? Vamos estar fazendo movimentos que nós nunca fizemos, porque a oração é isso. Quando você começa a orar, 1 hora, 10 minutos, você começa a mexer alguns músculos da sua vida que nunca foram mexidos. Você começa a fazer movimentos que você nunca fez, um ato de fé. Você, conforme ora 1 hora do seu dia, você começa a exercitar o seu corpo com movimentos que você nunca fez, porque a oração é o nosso exercício e ela precisa ser o nosso exercício diário. Se a academia física nos cria músculos físicos, a oração nos cria músculos espirituais. E aí a gente fala, mas eu não tenho tempo para Deus. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você não tem tempo para buscar a Deus, você vai ter que arrumar tempo para cuidar do pecado. Se você não arrumar tempo para Deus, você vai ter que arrumar tempo para arrumar toda a bagunça que Satanás fez na sua vida. Se você não tem tempo para ter uma aliança com Deus, você vai ter que arrumar tempo para desfazer todas as outras alianças que nunca deveriam ter sido feitas. Vocês estão me entendendo? Quando você não prioriza Deus, você pega atalhos. Quantas vezes nós falamos, meu Deus, aonde eu fui me meter? O que eu fui fazer? Porque nós não consultamos Deus. Tantos problemas seriam solucionados se nós tivéssemos consultado qual era a vontade de Deus.
Quantas pessoas estariam numa faculdade realizadas profissionalmente, porque talvez entrou numa faculdade que não era da vontade de Deus e hoje são profissionais frustrados. São profissionais que nunca exerceram sua área. Se você tivesse ouvido a voz de Deus, talvez o seu casamento não estaria como está hoje. Se você tivesse ouvido a voz de Deus, tantos problemas nunca teriam acontecido na sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas você fala, mas eu priorizo Deus. Deus é a minha prioridade. Eu venho todo domingo aos cultos. Eu frequento células. Eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu oro. Eu leio a Bíblia. Eu jejuo. Eu amo o meu próximo. Eu sou generoso. Deus é minha prioridade. Queridos, Pedro e Judas andavam com Jesus, mas não fizeram dele a sua prioridade. Tornar Deus a sua prioridade não é fazer essas coisas. Essas coisas são básicas. São coisas básicas de uma academia espiritual. Vai te trazer crescimento em algumas áreas, mas o plano do Evangelho nunca foi sobre te prosperar, sobre te curar, sobre te libertar. O verdadeiro plano do Evangelho não é falar assim, olha, eis que vejo aqui pessoas sendo curadas, eis que vejo aqui bolos de dinheiro na sua mão, eis que eu vejo aqui um carro novo, uma casa nova. Não, a verdadeira mensagem do Evangelho é te mostrar uma cruz, onde você tem que olhar para ela e negar a si mesmo e seguir Jesus como a sua prioridade. Porque Pedro e Judas andaram com a porta, mas não entraram nela. Pedro e Judas conheciam o caminho, mas pegaram atalhos. Pedro e Judas, um traiu e o outro negou. Pedro e Judas conheciam o pastor, mas nunca quiseram se tornar ovelhas. Pedro e Judas conheciam o Salvador, mas não fizeram dele o Senhor da sua vida. É isso, tornar Deus a sua prioridade. É isso, você falar, Deus, não existe outro Deus a não ser o Senhor. Eu não tenho outro bem a não ser o Senhor, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu possuo foi o Senhor que me deu. A minha inteligência, os meus recursos, a minha família, a minha empresa, os meus negócios, os meus sonhos, a minha saúde, foi tudo que o Senhor me deu. Porque o Senhor é tudo em todos. O Senhor precisa ser tudo em todos nós. Ele precisa ser a sua prioridade. Não basta você fazer o básico. Você precisa exercitar músculos que nunca foram exercitados, de negar a si mesmo, de dar uma chance para Deus em ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se Deus te deu, Ele sustenta. Se Deus falou, Ele sustenta. Você não precisa buscar recursos em outros lugares. Você não precisa buscar alternativas em outros lugares. Porque Ele precisa ser o seu plano A. E você precisa rasgar qualquer possibilidade de dizer, Deus, eu tenho um plano B se caso não der certo. Não! Se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu não vou precisar confiar nem em carros, nem em cavalos, nem em dinheiro, nem em política, nem em crise, nem em amigos, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é a nossa prioridade. Você pode ter, você pode, Senhor, tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Você pode se colocar de pé, você pode deitar no chão, você pode fazer o que você quiser.
Você só não pode perder o foco. Você só não pode perder a prioridade que é Deus. Que nesse momento você analise a si mesmo. Quantas vezes nós estamos num caminho que buscamos tantas outras alternativas. E aí a gente fala assim, olha, eu preciso buscar algo lá fora para me sentir feliz. Quantos de nós vamos buscar alternativa de alegria em uma bebida, em uma festa, em um prazer? Quantos de nós fomos buscar fora aquilo que Deus já disponibilizou dentro? Se você for buscar fora, se você precisar buscar alguma coisa fora para se sentir alegre, Deus nunca foi a sua alegria. Se você precisar buscar fora alguma coisa para se sentir rico, Deus nunca foi o seu tesouro. Se você precisar buscar fora alguma coisa para se sentir em paz, Deus nunca foi a sua paz. Se você precisar buscar fora algo para se proteger, porque você nunca fez Deus a sua proteção e o seu refúgio. Se você precisar buscar fora recursos, porque Deus nunca foi a sua saída. Que nessa noite você possa falar: o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu stand-up, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente. O Senhor é a minha riqueza. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é meu ajudador. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o sócio majoritário da minha empresa. O Senhor é o sócio majoritário dos meus negócios. Porque se o Senhor verdadeiramente não te curar, você não vai ser curado. Você pode começar a falar a oração de prioridade: Senhor, me cura. Porque se o Senhor não me curar, eu não serei curado. Se o Senhor não me libertar, eu não serei livre. Se o Senhor não renovar o meu casamento, ele não será renovado. Se o Senhor não me proteger, eu não serei protegido por mais ninguém. Se o Senhor não guardar a minha família, a minha casa, se o Senhor não guardar essa cidade, em vão trabalham aqueles que tentam proteger, porque o Senhor é o nosso guardador, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa fortaleza. Se o Senhor não me salvar, eu não serei salvo. Essa é a oração de prioridade para Deus. Se o Senhor não fizer por mim, mas ninguém pode fazer. Se o Senhor não tocar na minha família, ninguém poderá tocar. Se o Senhor não tocar nos meus negócios, eles vão falir. Se o Senhor não cuidar da minha casa, mas ninguém poderá cuidar. Se o Senhor não salvar o meu casamento, ninguém mais poderá salvar. Faça de Deus a sua prioridade. Não existe outro Deus, não existe outro Salvador. Rasgue agora qualquer possibilidade de você fazer outras coisas, outras pessoas, o Deus da sua vida. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Senhor, nesse momento, nós reconhecemos que não existe outro Deus a não ser o Senhor. Que não existe saída a não ser o Senhor, que é a própria saída, o próprio caminho, a própria porta. Deus, nós entregamos, Senhor Jesus, todos os anseios dos nossos corações ao Senhor. Nós não queremos que o Senhor faça parte dos nossos planos, mas nós queremos fazer parte dos planos de Deus. Somos nós que queremos fazer parte dos seus planos, Senhor. Nos inclui, Senhor Jesus, na tua vontade. Deus, que a sua vontade venha ser estabelecida em cada um aqui que está orando com fé, em cada um aqui que está te buscando verdadeiramente como a sua prioridade, em cada um que está renunciando os seus desejos, abrindo mão da sua vontade e dizendo: eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata, eu não preciso de recursos, eu preciso apenas de um Senhor, e esse Senhor precisa ser o Salvador da minha vida. Então, eu te recebo como meu Salvador. Eu te recebo como meu Senhor, ó Deus. Porque quando eu te recebo como meu Salvador, eu entendo que ninguém pode me salvar a não ser o Senhor. Mas quando eu te recebo como meu Senhor, eu entendo que ninguém pode controlar a minha vida a não ser Deus, a não ser somente ti, Senhor. Nesse momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, ó Deus. Eu já busquei alternativas em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantos recursos, mas nada adiantou. É como aquela mulher samaritana, aquela mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos sangrando. E ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus recursos ela gastou em tantas outras alternativas. Ela gastou tudo, ela desperdiçou tudo que ela tinha e nada resolveu, e nada adiantou. Mas quando ela ouviu falar de um homem que não somente cura, mas salva, ela fez dele a sua prioridade. E ela falou: dá licença, porque eu vou cortar fila, eu vou tocar naquele que pode me curar, eu vou tocar naquele que pode me salvar. E aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus, ela tocou naquilo que tocava Jesus, e ela foi curada, e ela foi salva, porque Jesus disse: mulher, a sua fé te salvou, mulher, a tua fé te curou. O plano de Deus para você não é te curar somente, não é apenas te libertar, não é apenas te fazer prosperar, ou a mulher e o homem mais feliz dessa terra. O maior plano de Deus para sua vida é te salvar. Por isso você precisa receber o Senhor como seu Salvador. Sabe por quê? Porque se Jesus não te salvar, você não será salvo. Porque se Deus não te salvar, você não será salvo. Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho da salvação. Por isso, nesse momento, com fé, você vai fechar os seus olhos. Toda a igreja, vão fechar os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos. E com fé, nós vamos fazer essa oração. Com os nossos lábios nós vamos confessar que Jesus Cristo, Ele não é somente o Senhor, mas o Salvador. Ele não é somente o Salvador, mas Ele também é o Senhor das nossas vidas. Oh Espírito Santo, coloque o meu nome no livro da vida.
Porque hoje é a primeira vez que eu estou aqui te aceitando publicamente. Que eu estou confessando o Senhor como Salvador. Ou melhor, como meu único Salvador. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor. Que a sua vontade venha ser estabelecida a partir de agora sobre a minha casa, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sobre os meus negócios, porque o Senhor se tornou a prioridade, o Senhor se tornou o meu único Senhor. Por isso eu te recebo, Senhor, e muda a minha realidade. Senhor Deus, eu quero buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e eu acredito que as demais coisas vão ser acrescentadas, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, de confessar com sua boca que Jesus Cristo é o seu único Salvador? Levante suas mãos bem alto. Nós queremos te conhecer. Existe alguém aqui que fez essa oração? Pode estar aí no seu lugar, pode estar aqui. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Alguém traga ela. Alguém mais que confessou Jesus Cristo como seu Salvador e entendeu que o plano de Deus é a salvação. Pode trazer ela bem à frente. Alguém mais fez essa oração aqui? Glória a Deus, nós temos uma jovem para o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se considere a pessoa mais rica dessa terra, porque você está recebendo o maior tesouro, que é o próprio Deus na sua vida. Igreja, nós vamos orar por ela e nós vamos declarar mudança de realidade sobre a vida dessa adolescente, dessa jovem. Vamos lá, igreja. Somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador, comece a orar. Comece a interceder por ela. Comece a declarar mudanças de realidades. Senhor, nós entregamos essa vida ao Senhor Jesus. Cuida dela, Senhor. Seja o Senhor da vida dela. Livra os seus passos do mau caminho. Livra os seus passos, Senhor Jesus, de toda armadilha, Senhor. Renova nela a esperança. Renova nela o fôlego de vida, Senhor. Renova nela, Senhor, o ânimo, Senhor, de viver. Que o Senhor venha ser o único motivo dela respirar. O único motivo dela estar feliz. O único motivo pelo qual ela está de pé, Senhor. Sustente ela agora, Senhor. Sustente ela, Senhor. Sustente todos os seus planos sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos um futuro de paz, de prosperidade e de salvação sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Como você chama? Raíssa. Raíssa, nós estamos muito felizes por você. Eu acho que ela também está, porque ela está dando risada. Ela está se alegrando, porque ela entendeu. Eu não preciso buscar fora aquilo que Deus já disponibilizou dentro. Não preciso buscar alegria em coisa alguma, porque Ele é a minha alegria. Como Jesus, só tu és santo. Só tu és. Vocês podem recebê-la. Vamos declarar. 1, 2, 3 e... Seja bem-vinda, Raíssa. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Aleluia. Você pode continuar cantando, só tu és santo. Vamos lá, igreja. A presença de Deus, ela é perceptível neste lugar. A presença de Deus, ela é notória neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, se move entre nós. Não há outro.
Não há outro. Nós te adoramos. Só tu és. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos. Nós te amamos, Deus. Nós te desejamos. O Senhor é a minha prioridade. Você pode declarar essa verdade. Uma coisa. Deixa eu ficar, Senhor. Deixa eu ficar na sua vontade. Deixa eu ficar no centro da sua vontade. Deixa eu ficar, Senhor, na sua presença. De segunda a segunda. De domingo a domingo. Eu já estive em tantos outros lugares, mas é aqui na presença de Deus que eu me sinto muito bem. Eu já estive em tantos outros lugares. Não há. Você pode cantar com alegria. E nunca haverá. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Queridos, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bom, é o Senhor que faz acontecer, ó Deus, é tudo sobre você, é tudo pra você, é tudo através de você. Dá vontade de ir embora, é ou não é? Mas nós vamos encerrar este culto. E se você quiser ficar neste lugar, a noite vira dia. Se você quiser ficar, fique à vontade. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo incendeie a sua casa, invada a sua semana e vai viver a melhor semana da sua vida. Deus abençoe vocês. E a noite de